A maioria dos cristãos fala sobre o Espírito Santo, muito poucos realmente falam com ele, e quase ninguém sabe reconhecer quando ele responde. Não porque ele esteja em silêncio, não porque esteja distante, não porque esse tipo de intimidade seja reservado apenas para pastores, profetas e pessoas com algum dom especial que você sente que não tem, mas porque ninguém jamais se sentou com você e mostrou, com honestidade, como isso realmente parece na vida cotidiana. Ninguém te disse como és, a voz dele no dia a dia. Ninguém explicou por que você continua deixando ela passar sem reconhecer. Hoje isso muda. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários ao final. Qual dessas 5 coisas você vai começar a praticar hoje? Fica até o final, porque o que compartilho por último é o que mais levei tempo para descobrir sozinho. Você não precisa demorar tanto. Primeiro, precisamos resolver um equívoco fundamental. Muitos cristãos estão confusos sobre quem o Espírito Santo realmente é. E você não consegue ter uma conversa real com alguém que entendeu de forma errada. Ele não é um sentimento, não é o arrepio durante a adoração, não é a atmosfera num culto especial, não é uma energia, uma força ou um conceito teológico. João 16:13 diz: Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir. Percebeu? Ele não isso. Uma pessoa com voz, com vontade, com pensamentos sobre a sua vida, especificamente, sobre a decisão que você está carregando agora, sobre o relacionamento que você não sabe como navegar, sobre o chamado que você tem medo de dar o próximo passo. O Espírito Santo não está esperando uma ocasião especial para falar com você. Ele está falando agora. A questão é se você aprendeu a ouvir. Crie a condição para a conversa. Você não tentaria ter uma conversa séria com alguém numa sala barulhenta e cheia de gente enquanto o celular vibra a cada 30 segundos. E mesmo assim, é exatamente assim que a maioria dos cristãos se aproxima de Deus. O Espírito Santo fala, mas não compete, não grita sobre a distração, não se força para dentro do barulho, ele espera pelo espaço que você cria. Lembra do profeta Elias em 1 Reis 19? Ele estava no monte esperando por Deus, esgotado, com medo, no limite do que conseguia carregar. Um vento forte rasgou as montanhas e despedaçou as rochas. Depois de um terremoto que sacudiu tudo, depois, fogo. Manifestações. Poderosas, aterrorizantes, impossíveis de ignorar. E Deus não estava em nenhuma delas. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Um sussurro no silêncio depois que tudo barulhento havia passado. É assim que Deus encontrou Elias no momento mais baixo da vida dele. Não no espetáculo, no silêncio. Se o Espírito Santo vai falar com você de forma que você realmente possa ouvir, você precisa estar disposto a criar o silêncio. Não ocasionalmente. Não quando a vida desacelera por conta própria, porque ela nunca vai. Intencionalmente, deliberadamente, como prática diária. Isso não exige 1 hora. Não exige um quarto de oração. Exige 10 minutos, uma porta fechada, um celular virado para baixo e uma decisão de estar presente. Esse espaço, esse pequeno ato de silêncio intencional, não é apenas disciplina. É um convite. Você está dizendo ao Espírito Santo: estou aqui, estou ouvindo, fiz espaço para você. Aprenda o idioma que ele já usa. O Espírito Santo não fala apenas em visões, vozes audíveis e sarças ardentes. Essas coisas acontecem, mas não são o idioma principal dele com a maioria dos crentes. Na maior parte do tempo, o idioma principal dele é muito mais próximo, muito mais quieto. E você já ouviu esse idioma, só pode não ter sabido o que era. Romanos 8,16 diz: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Com o nosso espírito, não aos nossos ouvidos, não aos nossos olhos, com o nosso espírito. A parte mais interna de quem você é. Como isso soa na vida real? Soa como um pensamento que chega com uma clareza incomum. Não ansioso, não apressado. Só claro. Um pensamento que parece ter vindo de algum lugar mais profundo do que o seu pensamento normal. Soa como uma atração em direção a uma passagem da Escritura que você não estava planejando ler, e você abre num versículo que fala diretamente a algo que tem carregado por semanas. Soa como uma paz estabelecida numa situação que deveria parecer incerta, ou um leve desconforto sobre algo que parece bem por fora, mas algo dentro de você sabe que não está certo.
Soa como um nome que vem à mente, alguém que você não pensou em meses e sente um impulso de entrar em contato. Isso não são coincidências. Não é a sua imaginação. É o Espírito Santo já falando no idioma do seu espírito. Comece a tratar esses momentos de forma diferente. Quando um pensamento chega com peso ou clareza incomuns, pare. Pergunte: é você? Ele confirmará. Fale com ele como uma pessoa. Isso parece simples. Não é praticado nem de perto o suficiente. A maioria dos cristãos ora em direção a Deus, entrega um monólogo, pedidos, confissões, agradecimentos, e então fecha com amém, se levanta e segue com o dia. E se pergunta por que a oração parece deixar uma mensagem de voz que nunca é retornada. O Espírito Santo não está esperando o seu monólogo, está esperando a sua conversa. João 14:26 diz: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Um consolador ensina, um consolador responde, mas você precisa deixar espaço para a resposta. Como isso parece na prática? Você senta, fica quieto, e em vez de lançar uma lista, começa com uma frase honesta: Espírito Santo, preciso da sua ajuda com algo. Ou, não sei o que estou sentindo agora, mas acho que você sabe. Ou, estou confuso sobre essa decisão. Pode me mostrar? Então para e espera. Não por 30 segundos. Espera de verdade. Fica no silêncio e fica aberto. Escreva o que vier. Mesmo que pareça seu próprio pensamento, escreva e traga de volta a escritura, porque o Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra que ele mesmo escreveu. Isso não é complicado, mas exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a dar de forma consistente: tempo, quietude, palavras honestas e vontade de esperar sem preencher o silêncio. Pare de filtrar o que você traz para ele. Uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas não conseguem ouvir o Espírito Santo com clareza é que trazem apenas a versão editada de si mesmas, a versão do domingo de manhã, a versão composta, a versão que já decidiu o que um bom cristão deveria sentir e cortou tudo o que não se encaixa. E o Espírito Santo está esperando pela versão real. O Salmo 62:8 diz: derramai diante dele o vosso coração. Derramar. Não apresentar ordenadamente, não resumir educadamente. Derramar. O Espírito Santo não está chocado com a sua raiva, não está decepcionado com a sua dúvida, não está surpreso com o pensamento do qual você tem vergonha, ou o medo que tem escondido, ou a pergunta que você estava com medo de fazer porque parecia falta de fé. Ele estava lá quando você sentiu isso. Ele já sabe. No momento em que você para de filtrar e começa a derramar, a conversa muda, porque agora você não está performando, você está presente, e presença é onde a intimidade vive. Diga a ele exatamente do que você tem medo, diga exatamente o que você não entende. Diga a parte da sua fé que está genuinamente lutando agora. Isso não é fraqueza, é honestidade. E o Espírito Santo faz o trabalho mais profundo nos lugares honestos, não nos polidos. Reconheça as 3 formas em que ele responde. Essa é a que prometi no início, a que vai economizar anos para você. Porque a maioria dos crentes tem esperado por um tipo específico de resposta e perdido as 3 que ele realmente usa com mais frequência. A primeira é a iluminação da Escritura. Você está lendo uma passagem que leu 100 vezes e de repente um versículo se destaca. Não são apenas palavras. Tem peso, tem o seu nome nele. Está falando diretamente à pergunta que você trouxe a Deus naquela manhã. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo fazendo exatamente o que Jesus disse que faria, lembrando você do que já foi escrito, trazendo a palavra viva para o contexto específico da sua vida específica. Quando um versículo pousar diferente do que pousou antes, não passe por ele. Pare. Fique com ele. Pergunte: o que está me mostrando aqui? A segunda é convicção interior, não culpa. Há uma diferença. Culpa diz que você é ruim. Convicção diz que um comportamento ou direção específica está errada e aponta o caminho a seguir. A convicção do Espírito Santo é sempre intencional. Nunca é uma condenação vaga. Sempre aponta para algum lugar, em direção ao arrependimento, a uma conversa que você precisa ter, a uma decisão que está evitando, a uma liberdade do outro, lado da obediência. Quando você sentir esse impulso direcional específico, é ele. Siga. A terceira é paz, como confirmação. Colossenses 3:15 diz: e a paz de Cristo reine em vossos corações. A palavra reine ali significa árbitro.
Deixe a paz ser o fator decisivo. Quando você está segurando uma decisão e uma direção carrega uma paz profunda e estabelecida, que não faz sentido lógico, e a outra direção carrega um desconforto persistente mesmo quando parece boa no papel, é o Espírito Santo te dando uma resposta. Nem toda resposta vem em palavras. Algumas respostas vêm em paz. Aprenda a confiar nela. O Espírito Santo não está se escondendo de você. Não está tornando isso difícil de propósito como se fosse um teste que a maioria está fadada a reprovar. Não está se racionando para a elite espiritual como se alguns crentes merecessem mais acesso do que outros. Ele foi dado a você completamente, sem reservas, no momento da salvação. Tem estado presente em você desde então, em cada momento de alegria, em cada momento de dúvida, em cada decisão importante e em cada dia aparentemente comum. Cada momento, cada decisão que você tomou sem consultá-lo, ele estava lá o tempo todo, esperando, falando, torcendo, para que você se virasse e ouvisse. A intimidade que você tem fome, a sensação de que Deus está perto, de que Ele é pessoal, de que Ele realmente fala nos detalhes específicos da sua vida específica, isso não é algo que você precisa ganhar, ou conquistar, ou desbloquear em algum nível mais alto de maturidade espiritual. Já é seu. Você só precisa começar. Crie o silêncio. Aprenda o idioma dele. Fale com ele honestamente. Pare de filtrar. E preste atenção à escritura, à convicção e à paz, porque é aí que a voz dele vive com mais consistência. Comece hoje. Não com uma oração perfeita. Não com uma hora dedicada. Comece com uma frase honesta e alguns minutos de quietude. Ele virá ao seu encontro. Ele sempre vem. Vamos orar juntos. Espírito Santo, me perdoa pelas vezes em que te tratei como um conceito em vez de uma pessoa. Me perdoa pelas vezes em que preenchi cada silêncio com barulho e não deixei espaço para que falasse. Quero te conhecer. De verdade. Não apenas saber sobre você. Estou abrindo a porta honesta, não filtrada, imperfeita, e estou pedindo que entre e fale. Me ensina a sua voz. Estou ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Me conta nos comentários qual desses 5 passos você vai começar a praticar. Agora, escreve aqui. Quero ler cada resposta. E se essa mensagem abriu algo em você, compartilha com alguém que está lutando para se sentir próximo de Deus. Às vezes a mensagem certa no momento certo muda tudo. Deixa o like e se inscreve no canal, porque semana que vem vamos ainda mais fundo. As 5 coisas que bloqueiam a voz do Espírito Santo na sua vida. Agora que você sabe como ouvir, precisa saber o que está atrapalhando. Não perca!